Graças a paz, um bom dia, um dia maravilhoso na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito contente de estar aqui com você mais uma manhã, mais uma vez. Você deve estar notando que nós estamos dessa vez segurando o microfone. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas Deus é maravilhoso e Ele sabe de todas as coisas, acontece. E não vamos deixar problema nenhum nos parar, né? Peço perdão por não ter me apresentado, meu nome é Alan Conte Júnior. Eu sou da primeira igreja batista bíblica no Jardim Paraíso, né? E pela graça de Deus, começamos esse projeto aqui para estar abençoando vidas, levando o evangelho de Cristo Jesus até pessoas que não conheceram ou não conheceram de verdade, né? Pessoas que ou nunca ouviram falar de Jesus, ou que conheceram um Jesus pintado em outras cores, vamos colocar assim. Um Jesus que talvez não condiza com a verdade bíblica. Mas estamos aqui hoje, pela graça de Deus, para apresentar esse Jesus a você, para que você tenha certeza de que ele não é um gênio da lâmpada, de que ele não é seu servo, de que você não deve exigir nada dele, entre outras coisas. Muito pelo contrário, nós somos servos dele, nós não podemos pagar o que ele fez por nós e com certeza não temos direito de exigir nada dele. Então, eu gostaria de falar com você hoje justamente a respeito dessa imerecidade que nós temos, né? No simples fato de que o bem mais precioso que o ser humano possui hoje, à disposição de todos, é a salvação. E essa salvação, ela custou muito, só que nós não tivemos e não temos e nunca teremos condição de pagar. Mas Deus pagou por nós, o Senhor Jesus pagou por nós. Então, nessa manhã eu gostaria de conversar com você a respeito do tema Salvos pela Graça. E é exatamente aqui que nós vamos compreender basicamente o que Deus fez por nós. Como é maravilhoso essa obra salvífica que Jesus operou. Então, vamos até a leitura da nossa palavra de Deus, a palavra que o Senhor nos deixou. Convido você a abrir comigo em Efésios, no seu capítulo 2, os versos 4 a 10. Efésios 2, 4 a 10. Vamos ler então. Acompanhe aí na sua Bíblia ou, se preferir, na tela do seu celular. Diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Uma leitura maravilhosa da Santa Palavra de Deus, como ela sempre tem sido, maravilhosa, transformadora. E o livro dos Efésios, né, a carta aos Efésios, é um livro maravilhoso que o Senhor Deus nos entregou, né, através da escrita do apóstolo Paulo. Foi endereçado, né, à igreja de Éfeso naquela época, mas é um livro que, juntamente com as cartas do apóstolo Paulo, sempre nos apresenta essa cristologia que o apóstolo Paulo faz e nos ensina sempre um pouco mais a respeito do céu, a respeito da salvação, a respeito do benefício que nós temos que não poderíamos pagar. Quando nós olhamos para o verso 4, é interessante que sempre o apóstolo ele faz questão de citar as qualidades de Deus. E aqui, quando nós olhamos aqui, ele diz que ele é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Então é precioso nós enxergarmos esse tipo de coisa, que o amor de Deus ele foi provado a nós, concedendo tudo quanto precisávamos. É claro que em primeira mão, em primeiro lugar, tudo quanto precisávamos foi e sempre será a salvação em Cristo Jesus. Então ele fez todo o processo salvífico, né, o Senhor Jesus. Ele veio à terra, abriu mão do seu trono, abriu mão de tudo quanto ele tinha nos céus, por um breve momento, porque aquilo tudo era de direito dele. E ele veio à terra, sofreu, chorou, viveu como homem, como eu e como você. E
morreu e ressuscitou e assim selou a nossa passagem de volta para os céus. Só que é interessante que não somente isso, mas as pessoas têm uma visão deturpada do evangelho, acreditando que nós, né, cristãos, vamos passar fome, vamos nunca conquistar nada, né, ou às vezes que os cristãos são ladrões, que os pastores são ladrões, né? Isso porque infelizmente nós temos em nosso meio igrejas, né, e ditos pastores e ditos cristãos que são vergonha do evangelho, né? Pastores que na verdade são lobos em pele de cordeiro, que fazem promessas absurdas, mentem e enganam os seus ouvintes para que eles deem todo o seu dinheiro e assim pastores vivam vidas milionárias. Também temos cristãos que, pela infelicidade, sonegam impostos e fazem toda sorte de coisas que a Bíblia condena. Então, se você está nos ouvindo nessa manhã, o verdadeiro cristianismo ele não é isso. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus ele nos ensinou uma vida de abnegação. Ele nos ensinou uma vida de abrir mão das coisas, abrir mão do mundo, abrir mão dos prazeres para viver uma vida com Ele. É claro que Deus nos permite prazeres que são lícitos, nos permite prazeres que não tomam o lugar dele e nos permite conquistar coisas, né? Nós temos pessoas ao longo da história da humanidade que foram pessoas muito bem de vida, onde Deus permitiu para que a obra dele andasse, porque ele não precisa de nós, mas nos faz participantes, cada um na sua qualidade, né? Alguns são chamados para ministros do Senhor, outros são chamados para sustentadores, e todos nós somos chamados para a salvação na graça da pessoa de Cristo Jesus. Então, é interessante que o Senhor Jesus ele vai prover a você, desde que você viva uma vida com Ele, desde que, é claro, você corra atrás, né, estude, né, batalhe, Ele vai te prover tudo aquilo que você precisa. Desde quando nós saímos do ventre materno, na verdade até antes disso, o Senhor já sabia quem nós seríamos, Ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã, nós tomamos nossas decisões e trilhamos o nosso caminho, mas o Senhor sabe, e quando nós estamos entregues a Ele, então somos guiados pela palavra dEle a seguir o caminho que Ele deseja que sigamos. E durante esse período, né, que é como diz em Tiago, que é como uma neblina, né, que logo aparece e logo desaparece, durante esse pequeno período, esse curto período na Terra, o Senhor Jesus ele sabe o que nós precisamos e Ele nos dá aquilo que precisamos. Muitas vezes o que a pessoa fala precisar, na verdade é um desejo, é um querer e não um precisar. Então o Senhor Jesus ele não promete riquezas, Ele não promete vida fácil, Ele não promete nada, mas Ele promete que o necessário você terá, tal qual a salvação, de mesma forma as outras coisas que você precisa durante sua vida. Então esse Jesus ele nos promete uma vida com certeza com dificuldades, com problemas, mas cientes de que a graça dele habita em nós e o Senhor Jesus ressuscitou para nos dar salvação e que este mundo nada se comparará com o mundo que está por vir, aonde viveremos com Deus no céu. Passando para o nosso quinto verso, é interessante que aqui ele continua falando em relação ao que Deus fez por nós. E quando o Senhor Jesus Cristo ele ressuscita, ele ali fisicamente ressuscitou sozinho, né? Ali foi só o Jesus que havia morrido, só o Jesus que ressuscitou. Porém, espiritualmente falando, quando ele faz isso, ele não ressuscita sozinho. Quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, na verdade ele pagou os nossos pecados, pagou o preço pela nossa condenação. E então quando ele ressuscita com todos nós. Ele tira a morte e os grilhões do pecado e da morte de sobre nós, nos garantindo que todo aquele que nele crê herdará a vida eterna. Então, a partir do momento que ele ressuscita nós juntamente com ele espiritualmente falando, porque ele nos habilita pelo amor dele, quando ele vem até nós, né, e nós, né, tomamos a decisão de segui-lo, ele nos habilita a viver uma vida eterna com ele. Então é maravilhoso quando nós pensamos isso e vemos isso aqui neste versículo, que ele nos vivificou juntamente com Cristo. Aqui falando de Deus, né? Porque pela graça nós somos salvos. Então é maravilhoso nós temos isso em mente, que quando Jesus ressuscitou muitos anos atrás, ele não ressuscitou sozinho. Nada que Jesus fez, se você parar para analisar, foi para ele mesmo. Tudo que Jesus fez, ele fez através dele mesmo, mas para todos nós. Porque ele era maravilhoso, ele é o Deus soberano. Então, é precioso entender isso, que ele ressuscitou e nos ressuscitou junto com ele, selando nossa passagem de volta para os céus.
No versículo 6, né, ele continua explicando a respeito dessa questão da ressurreição. E além de sermos ressuscitados com ele, e é aqui que fica interessante, e nós entendemos quando somos chamados de peregrinos na terra, que a partir do momento que nós ressuscitamos junto com ele, nós já estamos assentados nos lugares celestiais, ou seja, já estamos com ele sentado no céu. Claro, né, passamos toda a nossa vida aqui, né, fazemos decisões, tomamos decisões, fazemos escolhas e buscamos viver por ele. Mas nós já estamos aceitados nos céus, quando aceitamos ele como Senhor de nossas vidas, é claro. Nós não somente mudamos de vida e nem somente somos transformados. Nós ganhamos já a nossa habitação no céu, quando vivemos o verdadeiro evangelho. E é interessante saber que somos peregrinos nessa terra justamente por essa aquisição que Deus fez de nós. Então, quando nós temos o nosso passaporte carimbado para o céu, nós não precisamos mais nos preocupar com essa vida. Nós não precisamos mais nos preocupar com o que devemos fazer ou se vamos ter o que comer, porque isso tudo Deus proverá enquanto estaremos aqui, claro, desde que você viva uma vida honesta, batalhando e buscando. Mas você não precisa ter medo, ansiedade. Você pode descansar que Ele tudo fará, de acordo com a vontade dele. E é maravilhoso saber que o mais difícil Ele fez, que foi, né, vir à terra, morrer e ressuscitar. Que essa parte para nós era impossível. E Ele fez, e nós somos habitantes do céu. É maravilhoso saber que a palavra peregrino, né, ela significa estranho em terra alheia, né? E nós somos exatamente isso nessa terra. Somos estranhos, porque nós pertencemos ao reino dos céus, para que vivamos eternamente junto com o nosso Deus. E isso é maravilhoso. Passando para o nosso verso 7, é aqui que mora, é aqui que o que Deus desejava fazer, que é mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que nós estamos vivendo essa nova vida, nós somos levados aos céus por Jesus Cristo, por Deus. Nós vamos, ao longo dos séculos que passam, que correm, nós estaremos juntos com Ele lá na Cidade de Ouro, vivendo uma vida eterna. E ali sim, ali não haverá pranto, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, e o Senhor compartilhará toda a sua glória conosco ali. Claro, Ele sempre será o eterno Deus e Rei, com toda a sua glória. Mas estaremos ali compartilhando de todos os momentos com Ele. Estaremos ali louvando Ele, bendizendo Ele, fazendo toda a vontade dEle, na presença dele, o que é maravilhoso. E essa é a maior riqueza que nós poderíamos ter, né? Bênçãos não chegam aos pés do abençoador. Nós não podemos ter essa visão deturpada, né? Que eu quero bênçãos, bênçãos, bênçãos. Não, busca o abençoador. Ele é o maravilhoso Deus soberano sobre céus e terra. Eu tenho certeza disso, que não existe nada, e quando estivermos face a face com Ele, aí vamos entender perfeitamente isso, que a maior riqueza que nós temos é o próprio Deus, e nada mais do que possa ser feito por nós. A salvação nos habilitou a isso, e Deus sempre será o nosso tesouro, enquanto vivermos o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Andando para o nosso versículo 8, é aqui que entra, né, a chave desse texto, né, dessa passagem. Também é aqui que entra a nossa fé, né, que foi gerado pela reforma lá em 1500 e alguma coisa, por Martinho Lutero. E aqui entra o versículo que nos permite caminhar, né, porque pela graça sois salvos. Aqui, o que está dizendo aqui? A salvação que Deus nos deu, a salvação que foi garantida na cruz, né, após a morte do meu Senhor e a ressurreição do mesmo, não é algo que nós podemos alcançar sozinhos. Não é algo que nós temos a possibilidade de galgar por nossas forças. Os nossos braços, eles são fracos, né? Nossas pernas, elas são bambas. Nós não conseguimos lutar, nem andar, nem fazer nada nem fazer nada nesta vida em busca da salvação que não seja pela fé, que não seja pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então Deus, ele nos habilitou por todo esse processo salvífico para que vivêssemos isso. É interessante que Ele nos amou primeiro para que pudéssemos o amar depois. E quando Ele nos ama, Ele nos permite chegar aos pés da cruz, entender que o Evangelho de Cristo Jesus não é um clube de pessoas buscando prosperidade, mas sim é um ninho de pessoas humildes,
Quando nós entendemos que o verdadeiro evangelho em Cristo Jesus ele é mais dor e sofrimento do que felicidade, nós começamos a compreender por que o símbolo do evangelho é uma cruz, não é uma escada, não é um banco, não é uma moeda. Nós entendemos que o que Jesus diz, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então nós podemos vencer o mundo na força de Jesus Cristo. E a graça de Deus nos salvou para isso. Somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então foi o Senhor Deus, né, ali em sua magnificência, em sua beneficência e outros muitos mais dons e talentos e tudo que ele dispõe de si mesmo, porque ele é perfeito, foi por causa dessas coisas que vieram dele para nós. E nós jamais conquistaremos com nossos braços, com nossas forças ou com qualquer outra coisa que tentamos usar ou fazer. Quando nós passamos para o nosso verso 9, ele complementa o verso 8. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E aqui é interessante porque nós conhecemos que justamente para que não haja esses sentimentos ruins, esses sentimentos de soberba, sentimentos de desejo, sentimentos de eu sou filho do rei, então eu tenho que ter as coisas. Não, é justamente para que não haja isso no coração do homem que nós aprendemos que não vem das obras, mas sim é dom de Deus. Então para que o homem não seja soberbo, mas que o coração do homem seja quebrantado, seja humilde, seja agraciado pela pessoa de Deus, é que nós conquistamos a verdadeira salvação. As obras, elas são importantes, e nós já vamos falar disso, mas a salvação ela veio pela graça e pela fé na pessoa de Deus, através da pregação. Ela é loucura para os homens, né? Como diz a própria palavra do Senhor, do próprio apóstolo Paulo, né? Aprove a Deus salvar através da loucura da pregação. Então é maravilhoso nós entendermos isso. E passando para o nosso verso 10, passando para o nosso verso 10, ele fala aqui mais um pouco das boas obras. E muitas vezes as pessoas se perguntam, né? Será que este versículo e Tiago estão se contradizendo? E aí nós temos uma resposta, né, bem simples para isso. O que é um coração transformado? Ou como um coração ele é transformado? É simples. Quando ele aceita Jesus, Jesus regenera esse coração, se habita nesse coração, e isso é feito de maneira gratuita, sem necessidade de obras, pela fé. É assim que um coração é transformado, é assim que um coração é regenerado. Só que qual é a prova de um coração realmente transformado? Então, aí é que nós entendemos que Tiago e Paulo, eles não se contradizem, como Lutero acreditou muito tempo atrás, chamando essa carta, né, de Tiago como epístola de palha, né, como se fosse algo que não teria o mesmo peso que as cartas de Paulo. Então ali, Lutero, como homem como todos nós, é fada ao erro também, não entendeu a mensagem que Tiago queria trazer naquela epístola, que na verdade é complementar dessa daqui. Em momento algum eles se contradizeram, e aqui estamos vendo duas pessoas contrárias lutando com suas teologias. Não, nós vemos dois homens correndo a mesma corrida, é igual uma corrida de bastões. Quando um corre até certa parte, ele entrega o bastão para que o outro corra o restante da corrida. E aqui é a mesma coisa. O que Paulo disse é que pela fé e não pelas obras o coração é salvo. Mas Tiago deixa claro que um coração transformado deseja realizar e fazer as boas obras de Deus. É algo simples. Quando ele diz que a fé sem obras é morta, significa que aquele coração transformado, ele tem um desejo de realizar as boas obras do Senhor. Ele tem um desejo de buscar e fazer. Porque tanto Paulo quanto Tiago, eles querem deixar claros a todos nós que Deus não procura pessoas que só querem ser salvas como uma apólice de seguro contra o inferno. Ele procura pessoas que amam a obra dele e desejam fazê-la. Por isso que seu coração ele é salvo pela fé. Mas quando seu coração foi salvo e regenerado, ele deseja as boas obras. Então um coração que é regenerado e tem obras, ele está habilitado diante de Deus como um coração aprovado pelo Senhor. Então, nesta manhã, eu gostaria de trazer essa reflexão para nós,
que somos salvos pela graça de Deus, isso não vem de nós. Mas ao mesmo tempo que isso não vem de nós, quando somos, né, e não são obras, né, para que ninguém se glorie, ao mesmo tempo, um coração, quando ele foi transformado por Deus, ele tem que desejar as boas obras do Senhor. Ele tem que desejar levar aos outros essa palavra, tem que ajudar em sua congregação cristã, né, seja ela batista, seja ela qual for, né, mas ele tem que, ali na comunhão com sua igreja, ele tem que realizar as boas obras, porque ele foi chamado para isso. Ele não foi chamado para ser um crente, eu ia falar hermeneuta, né, mas na verdade é eremita, que é isolado e escondido, né, autopiedoso. Não, ele foi chamado para viver em comunidade as boas obras que o Senhor Deus tem para nós. Nesse momento nós vamos estar orando e encerrando este vídeo. Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, peço perdão pelos meus erros e meus pecados, perdão por tudo que eu tenho feito que não te agrada, Pai. Te agradeço por essa palavra, te agradeço pelo que tem feito por nós. Peço, Deus, que esse vídeo chegue até um coração que nunca ouviu falar de Ti, ou um coração que está enganado, ó Deus, achando que Te conhece e não conhece, Pai. Peço que o Senhor transforme as vidas que ouvem, Pai querido, que todos nós possamos aprender e melhorar contigo, Pai amado. Não importa o quanto tempo de evangelho nós temos, seja dias, sejam muitos anos, mas que podemos sempre lembrar que nossos corações têm que ser humildes e nós temos que receber o reino de Deus como crianças, Deus, para que possamos o herdar, Pai querido. Peço que nossos corações a cada dia sejam mudados à imagem e semelhança do Teu Filho, Pai querido. Me perdoa por tudo. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada um que nos ouve. O Senhor cuida, abençoa, guarda e protege, livra do mal e do perigo. E que tudo, ó Deus, que for feito nesse dia por nós, seja de acordo com a honra e glória do Teu nome, para honrar e glorificar o Teu nome, Pai amado. Peço perdão por tudo, que o Senhor cuide de nós, deseja que nós sempre lembremos que devemos buscar o Deus que abençoa mais do que as bênçãos. Obrigado por tudo, por Jesus o Santo. Amém, amém, amém. Bom, é isso aí. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus abençoe seu dia, faça, né, a vontade dele em sua vida, o proteja e que tenhamos uma boa semana debaixo da graça de Deus. É isso. Falou!